Olá, eu sou Maria José, faço parte do coletivo docente do Prof. Joyce. Em comemoração ao centenário de Paulo Freire, a leitura da semana é Pedagogia da Indignação, Cartas Pedagógicas. Esta obra está dividida em duas partes. Na primeira, nós temos as cartas pedagógicas, assim nomeadas por Paulo Freire, e na segunda, textos escritos em 1996 e um texto de 1992. No final da apresentação, Ana Maria Araújo Freire, a querida Anita, diz o seguinte: quero que os leitores e leitoras de Paulo não considerem que esta é uma obra póstuma dele, como tanto se fazia e algumas vezes ainda se faz. Prefiro que esta seja considerada como a obra que celebra a sua vida. Ler Paulo Freire é refletir sobre a nossa prática, é continuar buscando a concretização dos inéditos viáveis, é acreditar numa educação que transforma, é saber que a educação é o conjunto de forças cujo alvo é a liberdade individual e a transformação social. Estas cartas pedagógicas expressam mais um momento da luta em que me empenho como educador, portanto, como político também, com raiva, com amor, com esperança, em favor de um sonho de um Brasil mais justo. A primeira carta é a do espírito deste livro. Freire nos desafia a educar para a liberdade, a refletir sobre a responsabilidade que temos na construção da democracia. Não é tarefa fácil, é preciso pensar e repensar a própria prática. Uma das primordiais tarefas da pedagogia crítica radical libertadora é trabalhar a legitimidade do sonho ético-político da superação da realidade injusta. A segunda carta do direito e do dever de mudar o mundo. Freire diz: os sonhos são projetos pelos quais se luta. Não podemos ficar paralisados diante do medo. É preciso determinação. Fala da importância de fazer pensar, de questionar, de decidir. E cita a Marcha dos Sem Terra de 1997, a marcha esperançosa dos que sabem que mudar é possível. A terceira carta do assassinato de Galdino Jesus dos Santos, o índio Pataxó. Freire inicia o texto falando sobre a morte bárbara de Galdino Jesus dos Santos, o índio Pataxó, que dormia tranquilamente numa estação de ônibus. Que coisa estranha brincar de matar índio, de matar gente. Defende a importância da construção de valores éticos e fundamentais com respeito a todos: o pobre, o mendigo, o negro, a mulher, o camponês, o operário e o índio. A segunda parte, os outros textos, o primeiro texto do Descobrimento da América. Freire escreveu essa carta em 1992, ano que comemorava os 500 anos da chegada do europeu ao Novo Mundo. Uma carta que fala sobre conquista, invasão, mas também fala da capacidade de lutar e construir uma identidade nacional. O segundo texto, da alfabetização e miséria, Freire pergunta: o que precisamos nós, os chamados educadores, saber da viabilizar até mesmo os nossos primeiros encontros com mulheres, homens e crianças, cuja humanidade vem sendo negada e traída, cuja existência vem sendo esmagada. O papel do educador não é apenas constatar o que ocorre no mundo, mas como pode intervir enquanto sujeito para mudar a realidade. É preciso mudar porque não podemos aceitar as injustiças, a violência, a miséria como destino certo. Como educadora esperançosa, me movo inquieta e transformo minha prática. Sigo lendo meus alunos, reconhecendo que a leitura do mundo precede a leitura da palavra. Dos desafios da educação de adultos ante a nova reestruturação tecnológica. Freire acredita que a educação de que precisamos é aquela que é capaz de formar pessoas críticas, instigadoras, indagadoras, curiosas,
pessoas que respondem rápido e enfrentam os desafios das inovações tecnológicas, pessoas que compreendem que errar faz parte do processo. Afinal, são tantas e inesperadas mudanças tecnológicas que não conseguimos ficar parados, conformados. Somos impacientes, entendemos a importância dessa tecnologia, assim como manter uma vigilância ética sobre ela. Da alfabetização em televisão. Freire fala da leitura crítica do mundo e como podemos fazer uso dela para nos defender da força alienante dos meios de comunicação. Não é lutar contra a televisão, uma luta sem sentido, mas como estimular o desenvolvimento da curiosidade e do pensar críticos. Debater o que se diz, o que se mostra e como se mostra na televisão. Me parece algo cada vez mais importante. Portanto, muito cuidado ao dizer que é verdade porque você viu na televisão. Da educação e esperança. A matriz da esperança é a mesma da educabilidade do ser humano, o inacabamento de seu ser, de que se tornou consciente. Seria uma agressiva contradição se, inacabado e consciente do inacabamento, o ser humano não se inserisse num permanente processo de esperançosa busca. Este processo é a educação. Mas precisamente porque nos achamos submetidos a um sem número de limitações, nunca talvez tenhamos tido mais necessidade de sublinhar na prática educativa o sentido da esperança do que hoje. Daí que entre saberes vários fundamentais à prática de educadores e educadoras se salienta o seguinte: mudar é difícil, mas é possível. Da denúncia, anúncio, profecia, utopia e sonho. Último texto do livro. Freire retoma a ideia de que o futuro pode ser mudado. Os problemas existem? Sim, e continuarão a existir. Mas é possível e necessário continuar lutando contra as injustiças sociais, o desemprego, a violência, o desrespeito, mantendo a esperança, porque não existe educação sem justiça social. Para finalizar, eu vou ler algumas partes que eu julgo mais do que importantes, né? Estar no mundo, para nós, mulheres e homens, significa estar com ele e com os outros, agindo, pensando, refletindo, meditando, buscando, inteligindo, comunicando o inteligido, sonhando e referindo-se sempre a um amanhã, comparando, valorando, decidindo, transgredindo princípios, escancarando-os, rompendo, optando, crendo ou fechados às crenças. O que não é possível é estar no mundo, com o mundo e com os outros, sem estar tocados por uma certa compreensão de nossa própria presença no mundo. Freire nos diz: não posso aceitar calado e bem-humorado que 1 bilhão de desempregados, com quem o século se encerra, sejam considerados uma pura fatalidade neste momento. Nenhuma realidade social, histórico-econômica é assim porque está escrito que seja assim. Enquanto presença na história e no mundo, esperançadamente luto pelo sonho, pela utopia, pela esperança, na perspectiva de uma pedagogia crítica. E esta não é uma luta vã. O livro de Freire tem as últimas palavras escritas para a terceira carta, em 21 de abril de 1997, e diz o seguinte: não é possível refazer este país, democratizá-lo, humanizá-lo, torná-lo sério, com adolescentes brincando de matar gente, ofendendo a vida, destruindo o sonho, inviabilizando o amor. Se a educação sozinha não transforma a sociedade, sem ela tampouco a sociedade muda. Se a nossa opção é progressista, se estamos a favor da vida e não da morte, da equidade e não da injustiça, do direito e não do arbítrio,
da convivência com o diferente, não de sua negação, não temos outro caminho senão viver plenamente a nossa opção. Encarná-la, diminuindo assim a distância entre o que dizemos e o que fazemos, desrespeitando os fracos, enganando os incautos, ofendendo a vida, explorando os outros, discriminando o índio, o negro, a mulher, não estarei ajudando meus filhos a ser sérios, justos e amorosos da vida e dos outros. Vem esperançar com Freire.